Gente, eu tô um pouco sem voz. Vai terminar com menos voz Vou ainda. terminar com menos, eu acho. Mas me falaram que era uma bênção estar numa mesa com o Peninha sem voz, porque o mal precisaria usá-la. Não é verdade? Eu tenho essa sorte. Mas estou muito feliz de estar aqui. A gente, com Peninha e Hélio Flanders, eu e o Hélio, a gente fez uma mesa sobre esse livro em São Paulo, com Fabrício Corsaletti, e ele foi demitido, e acharam que o Peninha entraria melhor nesse casting, e aí fechou o casting, a gente está aqui com o casting novo, fazendo a nossa primeira turnê. Exato. Né? Vamos ver se a banda dura. Vamos ver se essa vai ser mais longa Ele que a outra. costuma demitir várias bandas, né, o Bob? O baixista tá aí até hoje. Então. E a gente vai falar sobre esse livro do Graham Marcus, que é o Folk Music, uma biografia de Bob Dylan em 7 canções. Eu acho que a gente pode começar com o Peninha explicando para a galera quem é Graham Marcus. Olha, o rock teve a sua relevância, né? O rock ajudou a mudar o mundo a partir, digamos, de 1956, quando se diz que o Elvis Presley libertou o corpo e, em seguida, o Bob Dylan libertaria a mente, o cérebro, né? E teve um impacto fenomenal o rock como um todo na cultura ocidental. Mas perdeu muito de sua relevância, né? Até porque o mundo também perdeu muito de sua relevância, se é que algum dia teve, né? E cada dia tem menos, né? Relevância. O planeta não, o planeta continua com muita relevância, mas as construções humanas, inclusive as intelectuais do planeta, não estão exatamente em alta, né? E, por causa disso, o rock gerou grandes escritores e grandes críticos musicais. O Lester Bangs, por exemplo, o Hunter Thompson, né? Caras que pegaram a rebeldia e a tradição confrontadora do rock e transportaram isso para a literatura e para a crítica musical. O Graham Marcus, de certa forma, é o mais profundamente acadêmico de todos eles. O Graham Marcus está vivo, né? Tem uma sabedoria e um conhecimento enciclopédicos, conhece a música americana desde suas mais profundas raízes, como provavelmente nenhum outro crítico musical, e justamente por isso é o maior intérprete do Bob Dylan. Agora, os livros dele, talvez o Léo fique bravo se eu disser isso, mas daí vocês também vão se sentir orgulhosos, porque é livro para especialista, é livro para quem quer mergulhar num universo de conhecimento muito intenso e profundo. Esse é o Graham Marcus, eu considero ele, eu li mais de 7 ou 8 livros do Graham Marcus, eu considero o maior crítico musical do rock que jamais nasceu. Você sabe que eu estava vendo um especialista, um crítico esses dias, falando que os críticos, que hoje em dia a gente reclama da falta de produção crítica. Sim, também. Mas que a falta de produção crítica talvez venha de uma falta de produção cultural, onde os críticos tenham que se aliar aos produtos culturais para que eles possam sobreviver. Exatamente. Né? Então, eu acho que a culpa não é só nossa. Nós críticos. Eu não sou uma crítica, mas eu acho que tem um lance de... Sim, de diluição cultural que se reflete na crítica cultural. Não que eu acho que a gente... Quem é crítico de cinema hoje, em dia? Né? E a crítica do cinema, a crítica literária e a crítica da música foram fundamentais para a evolução do cinema, da música e da literatura. Sim. O crítica, e daí tem aquele papo furado assim, o crítico culinário é o cara que queria ser cozinheiro e não cozinha bem. O crítico literário é o cara que queria ser escritor e não escreve bem. Né? O frustrado. It's a fucking lie. Vocês acham isso sempre, Hélio? Não acham, gente? Não, mas é que ele é um complexado problemático. Eu ia falar justamente isso, de como o artista ele começou a ficar mimado em não receber crítica. E isso é a pior coisa que para um artista, entendeu? O artista que lê uma crítica contra ele e acha que é pessoal. Desculpa, você não fez algo bom para aquela pessoa. Não é uma verdade absoluta. Tampouco você sabe. E aí, a partir do momento que você começa a ter artistas mimados, os críticos começam a perder emprego. E aí o cara que pega o emprego desse crítico, ele já não tem coragem de falar tão mal. Isso. E começa a se viciar nisso. E eu acho nisso, que isso entendeu? se dá também por uma falta de espaço, no final das contas, que a culpa também não é da produção cultural. A gente tem uma produção cultural riquíssima, sim, mas como a gente não tem espaço, tem. Eu te mostro, você tem que assistir mais meu programa. Você vai odiar umas coisas, mas umas coisas você vai gostar. Suponho.
Todos falam bem de você, Roberta. Então, Tua fama te precedeu. A alguma- minha também precedeu a você? Tanto Falaram é que eu não era pra eu precisava ter medo de você, que você era super gente boa, no fundo, no fundo. É gente que não me conhece. Só que meu fundo não dá pé. Eu vou tentar chegar lá nessa noite sem voz, mas eu chego lá. Bom, eu queria, no comecinho aqui, eu fiquei pensando, eu vi o filme... Ela fez lição de casa, ela anotou num caderninho, o máximo ela eu sou. botou aquele CDF eu sou. CDF. Mas eu demorei para ver o filme do Bob Dylan, eu vi só essa semana. Você deve ter sido o cara que mais ligaram na vida e o Hélio também deve ter recebido ligações para falar sobre o filme. Insuportável, assim, no meu caso. Se pra mim foi chato, imagino pro Peninha. Não, mas o mais louco foi quando o Dylan ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, parecia que era eu que tinha ganho o Prêmio Nobel de Literatura. Não, assim, eu tinha ligações em fila, assim, o que você acha? Não, eu cobro para dizer o que eu acho. Por exemplo, aqui eu cobrei uma fortuna e na saída vocês todos vão ter que contribuir um pouco. Vai passar um chapéu ainda aí pra gente. Mas eu fiquei pensando nisso, né, no personagem complexo que é Bob Dylan, né? Politicamente falando, religiosamente falando, complexíssimo, e você ama ele acima de tudo mesmo assim, né? Sim. Eu acho isso um amor verdadeiro. Sim. Sobrevivi até a fase cristã de Dylan Zimmerman. Então... E pude dizer para o Caetano Veloso, ele escreveu aquela música, né, não nos interessa a fase cristã de Dylan Zimmerman, melhor que a frase evangélica do Caetano, né? Que atualmente fez música elogiando o poder da igreja evangélica. Eu vaiei. Roberta, só um parênteses, você vai falar de Blowing in the Wind, é isso? Que música é essa? Não, é porque é isso. Eu ia primeiro fazer uma geral aqui, que tem ele começa o livro fazendo... Pessoal, eu quero avisar que nós vamos até a meia-noite. Porque mas as portas serão fechadas. Vocês estão presos. Não, mas assim, ele faz uma biografia em 7 canções, antes da gente começar. Dá para fazer uma biografia em 7 canções? Como é que faz um recorte tão... Sendo Greil Marcos, dá. Só ele. Mas é uma escolha muito idiosincrática e particular, né? Especialmente a música Ain't Talking, porque é uma escolha arriscada, né? Porque ele já pega 3 músicas de 1963, que é Blown in the Wind, The Lonesome Death of Cat Carroll e The Times That Are Changing. Né? Já é um recorte assim dentro de um recorte, né? E são músicas quase clichê, mas é que ele abre falando mal de Blown in the Wind, de certa forma, o Greil Marks. Que demorou muito tempo para ele. Que ele demorou para gostar, né? Mas nós vamos falar de você me chamou a atenção porque você falou da contradição, né? E o Blown in the Wind, a gente, inclusive, o Peninha está falando dessas canções de 63 ali. E no último disco do Dylan, aí a gente mais de 60 anos, ele faz uma canção chamada Eu Contei Multidões, que é uma frase de Walt Whitman. Que eu acabei de traduzir um livro do Whitman. E aí, você? Nossa! Um pequeno livro, não tão como os seus. Não como tu, mas pretendo. E, enfim, e aí é isso é muito louco. Assumindo uma frase do Whitman, que eu me contradigo? Pois bem, me contradigo, eu sou vasto, contenho multidões. E o Bob Dylan diz, eu dirijo carros velozes, como fast foods, pinto nudes, eu contenho multidões. Então ele sempre esteve flertando com a contradição, o Bob Dylan. E sempre esteve roubando frases dos outros, sem Blake, citar a fonte. Todo mundo. Exatamente. O vídeo, né, no Modern Times. Love and Theft. E a própria... Ele citou o vídeo, que garoto letrado. A expressão... Flipossos está pesquisando. Tá bombando. A expressão Rolling Stone, se bem que se eu entrar nessa, eu vou falar... Olha, eu vou falar depois. Se vocês resistirem até a meia-noite, eu falo sobre Rolling Stone, que é a frase: pedras que rolam não criam limo. Né, que é uma frase positiva, favorável, que deu origem à música Rolling Stone, do Muddy Waters, de 1951, que deu origem ao nome da banda, Rolling Stone, que deu origem ao nome da... Como? Hank Williams, né? Hank Williams, e que deu origem também à revista Rolling Stone. É uma frase do vídeo, pedras que rolam não criam limo. Mas o Bob Dylan subverteu essa visão de que uma pedra que rola é algo positivo, roubando de quem?
do Lupicínio Rodrigues, o autor do hino do Grêmio, dentre outras coisas, que escreveu em 1951 a canção Vingança, na qual ele diz: hás de rolar como as pedras que rolam à beira da estrada sem nunca encontrar um cantinho de seu para descansar, para chamar de seu para descansar. É uma música do Lupicínio, de outubro de 1951, feita depois do Muddy Waters ter feito, em julho de 51, a música Rolling Stone. E eu tive o prazer, a honra e a glória de contar essa história particularmente para o Bob Dylan e depois dar-lhe uma camisa do Grêmio, evidentemente, já que o Lupicínio fez um hino, inclusive o Walking, né? Até a pé nós iremos, para o que der, é um hino caminhante, para um caminhante que nem Bob Dylan. Ain't talking, just walking. Ain't talking, just walking. Olá. Hã? Por favor, alguém poderia agredir esse senhor com violência e retirá-lo e jogá-lo nesse rio aqui que outrora foi límpido e hoje já está cheio de colorado boiando, que não afunda. Colorado não afunda. Bom, vamos lá. Ele começa, então, falando de Blowing in the Wind, é a primeira música do livro do Grail, e ele fala aqui que uma vez ele contou ao seu biógrafo, Robert Shelton: eu sabia que era besteira, porque ainda não tinha escrito o que eu queria escrever. Tinha escrito Blowing in the Wind, mas eu não estava satisfeito. Nunca fiquei satisfeito com Blowing in the Wind. Eu escrevi aquilo em 10 minutos e virou um clássico por sorte. É inacreditável, né? É inacreditável. E já que vocês vieram de longe, em peregrinação e tal, eu tenho uma história inacreditável para contar para vocês sobre essa música específica, Blown in the Wind. Quando surgiu aquela porra Orkut, lembra? Aquela coisa que as pessoas... E os brasileiros foram... Era meio legal. Não sei, eu odeio essas merdas todas. Eu gosto. E eu não tenho nada, nenhuma... Não, tem umas no meu nome feitas por alguém, mas eu não tenho nenhuma dessas redes, tal, bababá. Eu sou um velho reacionário. Mas o Bob Dylan, surpreendentemente, agora está até no Twitter, né? Eu ia falar isso. E tal. Fica postando vídeo no Instagram de artistas tweetou que ele falando usa. do filme. Tweetando, tarará. Mas quando teve o Twitter... Mas será que é ele? É dele. Pior Não, mas que será que é ele ou é alguém que Não, tweeta é pra ele, que nem é você? ele. He himself. E aí, ele jamais deixaria alguém falar por ele. Jamais. Teve o tal Orkut e teve uma sala de discussão sobre Blown in the Wind. E aí, um cara entrou e disse assim: Blown in the Wind é apenas uma canção ingênua e sonhadora de um jovem de 21 anos. Ela não significa tudo isso que as pessoas acham que ela significa. Aí as pessoas estavam na sala: quem que você pensa que é? Não sei o quê, você é um idiota dizer uma coisa dessa. Quem que você acha que é? E a pessoa respondeu: eu acho que eu sou o Bob Dylan, porque eu sou o Bob Dylan. Daí todo mundo: tá, claro que tu é o Bob Dylan, evidentemente, eu sou Napoleão. E teve um mais ousado que disse: eu sou o Eduardo Bueno. Imagina que delícia. E tal, assim, pessoas delirantes, né? Evidentemente, né? E aí um cara disse: prove que você é o Bob Dylan. Ele disse: eu vou tocar amanhã em São José. Aí todo mundo sabe que tu vai tocar amanhã em São José, seu mala. Está anunciado em tudo que é lugar que nós aqui, muitos de nós discutindo aqui, iremos ao show de São José. Ele disse: pois é, mas amanhã eu vou tocar a música Highlands, que é uma música de 17 minutos, que ele nunca tinha tocado ao vivo, que é impossível tocar ao vivo. Aí todo mundo: é claro que vai tocar Highlands. Dia seguinte, show de São José, Highlands. Portanto, era o Bob Dylan participando de uma discussão sobre si mesmo no Orkut, dizendo que Blown in the Wind era uma canção ingênua, sonhadora, uma espécie de Imagine do John Lennon, porque o John Lennon também tinha esse problema com Imagine, né? Que é uma música linda, tal, todo mundo gosta, mas depois de um tempo assim, e Blown in the Wind, na verdade, ele fez pro Eduardo Suplicy, né, cara? Na verdade, eu ia falar para isso. Então... Mas o Suplicy tá brilhando por aí. Toda vez que eu vou tocar essa música, porque eu gravei um disco com canções do Dylan, eu sempre falo: agora uma canção do Eduardo Suplicy que o Dylan gravou. Exatamente, Quer fazer? Agora, sim, claro, mas só para completar, o filme, a gente provavelmente vai falar, né, de A Complete Unknown, um dos momentos mais lindos é quando ele compõe Blown in the Wind, quase que de improviso, na cama da Suzy Rotolo, que é a mulher anterior, mas com a John Baez naquele quarto, e ela pergunta: o que é isso? E ele responde: não sei, mas é Blown in the Wind, né? E só para encerrar, é a canção que com 22 anos de idade ele tocou na Marcha pelos Direitos Civis em Washington, na frente de 2 milhões de pessoas com 22 anos de idade, né? Nem eu mesmo, com 22 anos de idade, consegui algo tão extraordinário. Eu consegui antes, com 18. Talvez o Suplicy. Né?
Isn't how many seas must a wild dove sail before she slips in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before the forever band? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years can a mountain exist before it's washed to the sea? Isn't how many years can some people exist before they're allowed to be free? Isn't how many times must a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times can a man look up till he finally see the sky? Yes, and how many years must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till they know that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Hélio Flanders, Blowing in the Wind. Só mesmo os Beatles para fazer uma música que Não nem é? Olha isso, ó, tantas pessoas fizeram versões da música até hoje e ainda vão fazer no ano que vem e na próxima década, que a canção acaba por se dissolver num gesto, numa onda, com intérpretes fazendo fila para terem seus passaportes carimbados pela história. É isso aí. E o próprio Dylan, né, sempre fiel à sua própria infidelidade, regravou a música de dezenas de formas diferentes. Uma muito pouco conhecida é do meu disco favorito dele, que se chama Basement Tapes, mas é que tem The Complete Basement Tapes, que é o disco que ele gravou no Porão, em Woodstock, na casa do Big Pink, onde Paulo e eu passamos o meu aniversário de 60 anos. A casa é alugada, por exemplo, aquele Colorado jamais seria, mas para pessoas assim especiais, que nem eu, a gente passou mesmo lá e tinha um porão, né? Big Pink, tem o disco do The Band, The Music from Big Pink, e uma das versões mais incríveis e muito pouco conhecida, porque fica esse papo assim, o Spotify tem tudo. O Spotify não tem porra nenhuma, não tem quase nada desse Complete Basement Tapes. Tem uma versão muito impressionante de Blowing in the Wind, e na própria turnê, que foi quando eu tomei conhecimento da obra do Bob Dylan, foi na turnê Before the Flood, que é a turnê de 74, o disco saiu em 75, e tem uma versão incandescente, magmática, furiosa de Blowing in the Wind. Então, na sua fiel infidelidade a si próprio, ele já mudou essa música muitas vezes, troca de formas muito diferentes, e a música adquire um novo significado, um ressignificado, mesmo na sua simplicidade ingênua e sonhadora dos anos 60. Talvez até para escapar dela, né? No sentido de... Isso. No filme mostra isso muito. Ele Sim, ele diz, eu não quero passar a vida inteira cantando essa porra de Blowing in the Wind. Isso é uma coisa legal, né, Peninha, de falar também, de como, não só Blowing in the Wind, mas todas as canções, se você vai no show do Bob Dylan hoje, você vai para ouvir as palavras. Porque as melodias, a harmonia, tudo muda. Eu me lembro... E o melhor é que tem gente que reclama, como eu fico feliz. E ele faz isso desde 63, de propósito, né?
Porque antes eu dividia o mundo entre as pessoas que gostavam e que não gostavam do Bob Dylan e ficava bravo com os que não gostavam. Agora eu fico tão feliz quando alguém diz para mim: Bob Dylan canta mal, Bob Dylan é horroroso, eu odeio o Bob Dylan é chato. Ótimo, siga o teu caminho em direção ao abismo. Mas tem isso, vendo o filme, eu vejo muitas mulheres falando do comportamento de Bob Dylan no filme. Ela vem com essa, ela vem. Eu tenho que dar, não Mas tem... o Bob Dylan, ele é mau caráter em todos os sentidos. Com as mulheres é apenas mais um detalhe, porque ele é pilantra com os amigos, com os Peninha. Acho que você tem mais intimidade para falar sobre isso. Você é mais amigo. Fiel, assim, me Mas roubou 2 namoradas. Não, ele começou a carreira Uma debaixo roubando. do braço, assim. A carreira dele ele atribui a roubar o vizinho dele, o American Anthology, os vinis do vizinho. Não, sim, ele sabe? roubou tudo. Ele roubava muito. fisicamente. Fisicamente. Quem é que vê o filme do Bob Dylan? Por isso que foi um fracasso, olha aí. Mas foi O lançado... que vocês estavam fazendo? Mas Vocês foi não foram ver? Carnaval, Vocês estavam né? vendo Vale Tudo em casa, isso, em vez de ver o filme do Bob Dylan. O Bob Dylan é nosso Odete Reutemann. É verdade. Misturado com a Maria de Fátima. Mas você sabe Com a Carminha. Com a Carminha. E a relação dele com o Johnny Cash, que no filme é muito bonita. É linda. Porque E que não é uma relação muito falada. É importante levar em conta, né, que o James Mangold, que é o diretor do filme, ele antes fez o Walk the Line, que no Brasil chamou John and June, que é um belo filme, não sei se vocês viram, com uma atuação fabulosa do Joaquim Fênix no papel do Johnny Cash. Né? Então ele fez jus, ele trouxe para a luz uma coisa que poucas pessoas conhecem. O Johnny Cash e o Bob Dylan tiveram uma relação muito intensa, são 2 rebeldes. O Johnny Cash várias vezes flertou com a direita. O Johnny Cash uma vez declarou: se eu encontrar um hippie maconheiro cabeludo desse queimando a bandeira do meu país, eu cubro ele de porrada, durante as manifestações de 67, 68, o que levou o Richard Nixon a convidá-lo para ir tocar na Casa Branca. Não sei se vocês já viram o documentário Cash na Casa Branca, e ele chega lá e tem um ataque histérico com aquelas pessoas horríveis e destrói o Richard Nixon, destrói aqueles Masters of War, os caras esperando que ia ter assim um direitista, assim, bababá, um sertanojo desse que cantou pro Bozo, e aí ele vai e destrói os caras, porque é o Johnny Cash, tudo pode, tudo faná, tem, né, The Man in Black, e aí eles trocaram cartas muito importantes, as cartas são mencionadas no livro, e uma das coisas, porque no filme, evidentemente, tem várias coisas que não aconteceram, e algumas das que não aconteceram são muito são muito mais ridículas do que tipo o triângulo amoroso dele com a Suzy Rotolo, que ali chama Sophie, né, e a John Baez e tal, que é ridículo aquele triângulo, assim, que, né, embora o Bob Dylan famoso pela sua infidelidade, né, mas algumas não aconteceram e são muito exemplares e muito legais. Tipo o Johnny Cash bêbado em Newport, 1965, batendo no carro, depois batendo, coisa que não aconteceu, mas que deveria ter acontecido. E o Johnny Cash não estava presente em Newport em 1965, mas estava em 1964, né? Então o cara transporta 64 para 60. Uma pessoa levantou a mão, me abandonando. Oi, tudo bom? Você também é técnico colorado, se retire, é isso? Não. Se alguém tiver alguma pergunta no momento e que se encaixe no momento, pode levantar a mão. A gente pode anarquizar. Uma pergunta inteligente. Todas são inteligentes. Sério? Você vai ver aqui na Você é daquelas Freepostos. pessoas que louvam a plateia? Eu gosto. Não. A gente é muito diferente. É. Eu acho. Eu percebi, mas mesmo assim, quem sabe se, né? Acho que rola uma coisa. Não, mas, eu tava... vocês estão falando isso, né? A gente tá falando... Eu fico pensando, as canções do Bob Dylan são canções muito empáticas para um cara pouco empático, né? Eis o grande... Mas ao mesmo tempo, só um parênteses, uma das canções dele que eu mais gosto, que eu mais admiro, e que é uma das canções mais corajosas da história da música inteira, não só da música pop, se chama Idiot Wind, né? Vento Idiota, que, né, ele pega a principal canção dele e faz uma com o nome Vento Idiota, destruindo a mulher que ele mais amou na vida dele, que é a Sarah. Ele descreve o enterro e a tumba da mulher dele, que estava viva, e diz: flies buzzing around your eyes, blood, né? on your saddle. Blood on your saddle, sangue na tua cela no sentido de montar a cavalo, e ela enterrada numa cova rasa,
com moscas ao redor do olho dela, agonizante. E a mulher mudou, estava ele viva. Ele até mudou algumas letras. A versão de New York tem uma letra muito pesada. Depois ele ameniza, mas ainda assim é pesadíssimo. E depois né? cantou ao vivo e ela estava presente. Gritando com uma fúria, Gritando né? com uma fúria inaudita, magmática. Ou seja, interna essa pessoa. Não, e eu tava falando naquela hora E que eu interna quem gosta dele também. Não, interna ele próprio. Ele... Não, e eu tava falando ali que eu fui falar das mulheres e você falou, você vai falar disso? Mas não era pelo lance da infidelidade. O que mais me incomoda na relação com a Joan Baez é o lance do palco mesmo. Acho que é um desrespeito no palco. O da infidelidade, para mim, não me pega. Me pega o lance no palco. E uma ingratidão, porque a Joan Baez ajudou muito. Exato. Mas daí tem aquela frase maravilhosa, vocês que mediocremente não viram o filme, eles estão sentados juntos, assim, o Bob Dylan e a Joan Baez, e ela diz assim, eu tenho me esforçado para compor canções. E ele diz para ela, te esforçado um pouco demais. Daí ela diz, por quê? Porque você compõe canções cheias de aroma de flores, arco-íris no céu e pôr do sol no mar. Parece uma pintura a óleo daquelas que tu encontra em consultório de dentista. Uma coisa assim, isso. finíssima, né? Assim, e ela olha para ele e diz assim, you are kind of an asshole, Bob. Tu é um pau no cu, Bob. E ele diz, I might be. E, né, pelo menos ele admite que é. Só que ela foi a pessoa mais jovem na capa da revista Time. Claro que depois foi suplantada, mas por anos ela foi capa da Time com 20 anos de idade. The New Song, the New Voice of Folk Music. Uma pintura a óleo maravilhosa representando ela. Ele não era ninguém, ele era um mendigante e ela já era a rainha. Ela percebe o tamanho da obra dele, o significado da obra dele, que é muito maior que a dela, ela percebe isso, ela generosamente o traz para o palco, ela abre os seus shows para ele, ela dá tudo para ele e, em troca, ele dá desprezo, gratidão, ódio e um pé na bunda. E no documentário dela, ela fala que ele foi o grande amor da vida dela. Exatamente. É barra. É barra. Mas depois ainda são amiguinhos, voltaram, barará. Tem o Diamonds and Rust, que é um álbum que ela faz falando muito da relação deles, que é belíssimo também. Sim. Um disco praticamente Inclusive, só sobre essa... Só um parênteses, em 66 tem uma canção belíssima dele, que leva todo o último álbum do Blonde on Blonde, chamada Sarah Lady of the Lowlands, que todo mundo achava que era para Joan Baez, que falava das canções da sua mãe, Your Spanish Manners, suas maneiras espanholas. E era passada. E aí, em 75, ele lança Blood on the Tracks, do Desire, na verdade. A última faixa do Desire é Sarah, que ele fala, e eu que passei noites no Chelsea Passei Hotel... dias e dias em pé escrevendo Sarah Lady of the Lowlands para você, Sarah. E aí ele ainda desmente publicamente uma canção que seria para Joan Baez. E daí uma vez ele estava dando uma entrevista e ele disse assim, os críticos ficam dizendo que as minhas canções são autobiográficas e são escandalosamente autobiográficas, é quase querido diário, assim, é incrível que você pega músicas que parecem crípticas, misteriosas, sinuosas, tortuosas, e quando você é informado da história que está por trás, parece assim querido diário. São coisas que aconteceram e que ele interpreta metaforicamente. Aí ele diz, e os repórteres e os críticos ficam sempre interpretando as minhas músicas e dizendo que são autobiográficas. Eu nunca escrevi uma canção autobiográfica na minha vida inteira. Aí um repórter levanta a mão e diz assim, e Sarah, que é uma música que ele conta toda a relação dele com a mulher dele, descreve que se chama filhos, Sarah. E se chama Sarah. Ele diz, Sarah, volte, Sarah, não me abandone, Sarah. Me lembro dos nossos filhos brincando com o baldinho na areia. De baldinho na areia. Me lembro da nossa lua de mel em Portugal, bebendo vinho branco. Tudo. E o cara diz, Sarah. Ele diz, essa é outra Sarah. Essa eu não sabia. Quer dizer, essa é outra Sarah, daí é demais, né? Talvez na cabeça delirante ele fosse outra Sarah mesmo, só que não era a Sarah. É muito cara de pau, né? Desculpa, Roberto. Também. Imagina. E aquilo que rolou lá no Newport Folk Festival, rolou mesmo? Claro, aquilo Judas. Foi assim. O que não... Não, que o Judas não foi lá, né? Porque bom, ele vem, o filme vem do livro, que é o Dylan Elétrico. Sim, tá aqui. Você tem o livro aí? Mostra ele aí. O Léo vai ficar furioso, né? Não, ele não está aqui. Não vai saber. Então, saiu no Brasil agora. Se ninguém agora. Contar, ele não sabe. O filme A Complete Know se baseia nesse livro aqui,
que é um livro muito mais fácil, muito mais acessível, muito mais generoso do que o livro do Greil Marcus. O livro do Greil Marcus é maravilhoso, mas é um livro muito exigente. É maravilhoso, gente. Por Eu já li exemplo, 2 vezes, já e fiz ainda não 2 entendeu. vezes e ainda não Pois entendi. Exato. Não, mas é que é um livro mais também, crítico, né? E o outro é uma história. É, né? o outro é uma história com fluxo narrativo bem legal. Cara, eu conheci ele pessoalmente, o Elijah Wald. Ele foi na casa onde eu estava lá com o empresário do Dylan. E que fala muito da traição dele no folk, mas na verdade ele sempre foi roqueiro. Então, ele sempre foi roqueiro. E tem uma cena, para quem não sabe... Buddy Holly, o herói dele, né? Então, ele tem uma cena que não aconteceu no filme, que é maravilhosa e que deveria e poderia ter acontecido no filme, fica muito melhor. O Bob Dylan fugiu de casa para visitar o Woody Guthrie no hospital. O Woody Guthrie, um dos grandes heróis dele, porque a gente diz o grande. Tudo bem, é o grande, mas é que ele teve uns 20 o grande, né? E aí o cara está lá com uma doença chamada doença de Correa, sei lá, uma doença horrorosa, degenerativa, e ele vai visitar, foge de casa e vai visitar o cara, chega em Nova York, no dia mítico, 24 de janeiro de 1961, e aí vai direto no hospital Greystone, onde o cara está. E o Pete está lá. E no filme, quando ele chega, o Pete Seeger está lá. Só que o Pete Seeger não estava lá e os 3 nunca se encontraram no hospital. Qual é a diferença? Nenhuma. É ótimo que o Peter Seeger, para efeitos dramáticos, estivesse lá. Não é uma traição de modo algum. E aí ele toca a primeira música que ele compôs, A Song to Wood, uma canção para o Wood. E toca na frente do Guthrie, que ele de fato tocou, com a presença do Peter Seeger. Quando eles saem do hospital, o Peter Seeger dá uma carona para eles, saem de carro, que também não aconteceu. No carro, ele liga o rádio. Quando ele liga o rádio, está tocando o Little Richard, que é rock and roll. E no livro de colégio do Bob Dylan, quando dizia assim, sabe aqueles livros de colégio, tem a fotinho, o que você quer ser quando crescer? Bem isso, o que você quer ser quando crescer? O Bob Dylan escreveu To follow Little Richard, seguir Little Richard. Escreveu isso com 15 anos de idade. Aí está ele em Nova York, junto com o rei da folk music, junto com o Guthrie, liga o rádio, que não aconteceu, e toca Long Tall Sally, a música do Little Richard. E o Bob Dylan diz, eu adoro essa música. E o Pete Seeger odiava o rock and roll. Ele diz, gosta disso? Ele gosta disso. Já anunciando o que vai acontecer. Porque daí ele vira um cantor folk, o cantor folk, a voz do folk. E é importante a gente saber que o folk é petista, assim, né? PSTU, PSOL e PT. Né? É nóis. E aí filiaram o Bob Dylan ao PT. Daí o Bob Dylan se sentiu inconfortável no PT. E aí chegou uma hora que ele disse, acho que vou pro PL, de tão filha da puta que ele é. Mas claro que ele jamais iria para uma coisa nojenta, asquerosa, vomitativa, desprezível, que nem esse partido e horroroso aí que ele ficou tem que ser amigo do exterminado. Alckmin. E aí ele ficou amigo do Alckmin, que era um picolé de chuchu, bababá, deu uma chupadinha no Alckmin. Não tava nem lá nem cá. Tal, né? Chupou o picolé, não, tal. E aí, quando o Bob Dylan rompe com o folk, ele também rompe com a esquerda. Isso que é importante saber. Ele rompe com o dogmatismo da militância política. Só que ele não rompe de verdade com o magma, com o substrato revoltoso e rebelde do folk. Ele achou que o folk não podia servir meramente a uma causa que já meio que, de certa forma, tinha sido ganha, que era a causa pelos direitos civis. Porque Blowing in the Wind, como a gente aprende muito claramente nesse livro, é uma canção sobre os negros, sobre o movimento civil. Ele está cantando que os negros não podem mais viver naquela situação de apartheid. Essa missão foi cumprida. Não foi cumprida até claro hoje. Que não, mas... Né? Mas, assim, em parte foi cumprida quando o Kennedy, que ele adora por causa disso, mandou a Guarda Nacional invadir lugares no Sul e permitir que estudantes negros entrassem na universidade, que os caras não deixavam. Tinha uma barreira de branco, escroto, redneck lá, bolsonaristas todos, que não deixavam. Alguns até parece que votaram no Romeu Zema, essa figura desprezível. E aí... aliás, apoiou essa feira, o Romeu Zema, ou não, José? Não. É um escroto, né? Ele é horroroso, né? Assim, um esquelético, nojento, né? Aliás, tem alguém aqui que votou nele, pode ir embora que a gente não quer vocês aqui. E aí Tudo bem. Na próxima vez, votem em mim. Para rei, é claro. O que eu estava falando?
Ah, não. Aí ele rompe com isso. Ele rompe com o dogmatismo. É porque ainda não tinha a Janja lá. Se tivesse a Janja, ele voltaria para o PT. Mas não tinha. Então, ele enche o saco disso. E como ele já era roqueiro antes, e como o mundo está se tornando elétrico, ele eletrifica o folk, na real, misturando com o rock and roll. E aí é considerado um traidor. E no filme, no Newport Folk Festival, ele toca elétrico, é essa história, Bob Dylan Going Electric, é a história do filme, e aí no filme alguém chama ele de Judas, o que não aconteceu ali, mas que aconteceria em 1966, no Manchester Trade Hall, embora se digam que foi no Royal Albert Hall, mas não, foi em Manchester, que um cara gritou Judas, e ele ficou furioso, indignado, papapá. Mas ele, nesse sentido, ele não é e nunca foi um traidor. Ele é traidor em vários outros sentidos, mas não nesse. E ele nunca traiu o substrato autêntico, real e revoltoso da música folk. Inclusive, eu queria colocar uma coisa, não sei se o Peninha vai concordar comigo, não, Roberta também. Não concordo. Mas é a mesma coisa que você falou, só vou tentar falar diferente. Mas eu sou um poço de contradições. Exato, somos vastos. Eu acho que o Bob Dylan tinha essa sabedoria de entender que se ele continuasse no folk, ele enfraqueceu o próprio folk. Claro. Porque era uma coisa limitante, eram uns carinhas da universidade cantando. Vou usar um pouco essa analogia do Peninha aqui. O Lula teve que sair de quebrar algumas barreiras para conseguir virar presidente. O Bob Dylan, para mudar o mundo, teve que sair da universidade, pegar uma guitarra e botar um óculos escuros e fazer isso, entendeu? E virou o artista mais influente do mundo. Até porque tinham surgido os Beatles, né? E aí os Beatles tinham levado a coisa para um outro patamar, ele se apaixonou pelos Beatles, os Beatles se apaixonaram por ele. E ele disse, cara, eu tenho que eletrificar isso aqui. E ele já tinha a raiz do rock and roll. E ele tinha um bode que era, quando ele viu os ingleses tocando rock, ele falou, peraí, um bando de branco de franjinha tocando rock, essa música americana... Essa música americana dos negros. E o primeiro disco dele, quando ele se eletrifica, se chama Bring It All Back Home, trazendo isso de volta para casa. Então era aí um modo dele... Para casa dele próprio, exato, né? E para os Estados Unidos. Exato. Então era um jeito de falar, isso é nosso, e vou fazer a minha maneira. E ele faz um rock muito mais... Porque tinha tal British Invasion, né? Chamou assim, a invasão britânica. O som britânico invadiu e conquistou os Estados Unidos, e era um som americano. Vou colocar lenha na fogueira com o Bob Dylan, falando aqui que, na verdade, nunca foi mais do que isso. Um cantor de folk que contemplava a névoa cinzenta com os olhos cegos pelas lágrimas e fazia canções que pairavam sobre uma neblina luminosa, escreveu Dylan nas crônicas. Mas nos anos 80 a neblina tinha ido embora. Minha fama era imensa. Eu sou fanático, assim, total pelo cara. Não acho que ele tenha um disco sequer medíocre, são todos maravilhosos, extraordinários. Né? Se o disco é ruim, você lê a letra. Você lê a letra, total. Não, é claro, estou brincando, que é óbvio que tem uns discos. Na verdade, o mais difícil de engolir foi a fase cristã. Porque não era uma fase cristã, era uma fase evangélica. Ele parecia o Bispo Macedo. Ele parecia quase esse guri desgraçado de 14 anos aí agora, que apareceu aí, prometendo a cura, né? Ele não era cristão nem católico, era evangélico daqueles assim, Valdemiro, assim, Bispo Macedo, essa gentalha, assim. E ele subia no palco e tinha uns transes e dizia rock and roll é do demônio, e discursava. E as cantoras atrás. E as cantoras e tal. Só que quando você ouve hoje essa música, e ele é um músico, a música é maravilhosa. Mesmo o disco Saved é um disco lindíssimo, é um disco de gospel. O problema é que você ouvir aquele antigo profeta com a garganta repleta de trovões, proclamando a revolução, a mudança social, depois levando isso para um surrealismo absolutamente lisérgico, propondo quase que todo mundo tomasse LSD, depois abandonando tudo isso, indo para o mato, mergulhando na americana mais profunda, depois voltando com John Wesley Hart, depois renascendo o country, depois fazendo uma turnê elétrica maravilhosa, depois fazendo Blood on the Tracks, que é o disco mais doloroso de Dores de Amor, nem o Lupicínio Rodrigues, quer dizer, o Lupicínio tudo pode, porque fez o hino do Grêmio, não sei se eu já falei, mas assim, tipo assim, o Dor de Corno, assim, um saca-rolhas no meu coração.
Ele diz, desde que você foi embora, a dor vai e volta, como um saca-rolhas perfurando o meu coração. Olha a imagem, um saca-rolhas no coração. Toca. Toca. Já é hora dele tocar, Sério? né? Qual que nós vamos tocar? Não tava no If You See plano. Her Say Hello, ou o que? Qual? Idiot Win também, Sério, vamos Hélio? deixar Vai. fora. Não estava no planejamento essa. Não, mas escolhe vamos. você, Escolhe qual? você, Hélio. Vai, faz o que você quiser. O É. palco é seu. Essa daqui eu acho que você quer falar depois? Sim. Quem sabe eu falo durante. Morning, the sun was shining. I was lying in bed, wondering if she had changed at all, if her hair was still red. Her folks, they said our lives together sure was gonna be tough. They never did like Mama's homemade dress, Papa's Bamberg wasn't big enough. And I was standing on the side of the road, rain falling on my shoes, heading out for Poços de Caldas. Lord knows I've paid some dues getting through. Tangled up in blue. Então, essa é a música que ele disse. Demorei 10 anos para viver e 3 anos para escrever. Muitos consideram essa talvez a maior música dele, a mais intensa música, e é ele, mais uma vez, descrevendo o romance dele com a Sarah, a separação dele da Sarah, mas mistura a Suzy e a John. Cara, e é uma música que é um jogo, como muitas músicas dele, é um jogo de espelhos, de aliterações, de referências, de misturas com a cultura pop americana, mas não só pop. Cita o Dante, né? Ele se separa da mulher, daí ele vai para um puteiro, faz anos que ele não vê a mulher, ele entra num puteiro depois de ter trabalhado como lenhador em New Orleans, entra num bar e tem uma mulher dançando pelada. É a ex-mulher dele. Aí ela vai até ele está com os cordões do sapato desamarrado e ela se ajoelha para amarrar os cordões do sapato dele. Ele diz, eu me senti totalmente desconfortável. Daí ela leva ele para a casa dela, a lareira está crepitando num subterrâneo, como se diz, num porão, num basement, onde a revolução estava no ar, e estende para ele um livro de um poeta italiano do século XIII, que é Dante. E aí ele lê e diz, cada uma daquelas palavras marcou meu coração como se fosse uma brasa incandescente. E eu tive certeza que aquilo tinha sido escrito de mim para você, enredado na tristeza. Taken up, enrolado, né? Assim, é um novelo emaranhado no blues, né? Que é o blues a música, mas é o blues a tristeza. E aí se sabe qual é o verso do Dante, que é quando ele está se separando da Beatriz, que a mulher teria estendido para ele. Que é o Vita Nova, então, né? Não é Divina Comédia, é Vita Nova. Vita Nova, não é a Divina Comédia. Estamos diante de um especialista. Tá vendo? Olha aí, olha o Peninha se apaixonando ao vivo. É, incrível. Acho que tá rolando um clima mesmo. Em que hotel Não tá? você tá? Eu posso tocar o Bluranda Tracks inteiro, mas sem a Mocréia. Aquilo não é Mocréia, Acabou a paixão. Ele sabe tudo de Bob Dylan. Quantos shows já viu do Bob Dylan? 17. E ela depois vai ter que subir no palco para contar o encontro dela com Bob Dylan. Quem aqui conhece Bob Dylan pessoalmente? Além de mim. Ela. Tem um cara lá atrás também. Aqui. 2. Não, só um. Só vocês 3. Mas fez sexo também? Não. Não, porque a Paula quase. Você conhece... Aliás, ó, Você viu ele quantas vezes? Muitas. Muitas. Mais de 20. Eu vi 74 shows dele. Uou. Bom, a gente... Inveja, hein? A gente já passou... Ou não, né? Sim. Sim. Mas ele Dependendo fala aqui da no noite. livro, né? Já estamos na segunda música? Já chegamos na segunda. São 7. Você leu o livro inteiro? 2 vezes. Ah, tá. Porque né? para mim o melhor de tudo é Jim Jones. O melhor capítulo e a melhor música. Não dá. Essa não dá. Não dá. A canção não de dá. 1778. Essa não é dele. Não dá.
Aí depois a segunda música é The Lonesome Death of Harry Carroll, que ele fala, ele aqui começa, quando comecei a escrever sobre música em 65, tudo que eu escrevia era sobre música e política. Parecia na época que as conexões entre música e política eram simples, óbvias e avassaladora. Tudo estava entrelaçado, era tudo um assunto só. Isso vinha da sensação de um mundo fora de prumo, de medo e risco e incerteza total. O legado imediato do assassinato do presidente Kennedy em 63. Que foi bem o que a gente disse ali. E foi. Que a gente volta pra Então, essa música se chama A Morte Solitária de Hattie Carroll. Essa música é um marco total porque o Dylan se baseou em muitas músicas na leitura de jornal. Ele é um leitor voraz de literatura, obviamente, mas também de jornais, no tempo que existia. Quem não sabe, jornal era um pedaço de papel, assim, que tinha várias coisas escritas. E umas fotos, assim, e muitas delas, surpreendentemente, eram verdadeiras. E era assim que as pessoas se informavam, antes das tias do Zap. Antes das tias do Zap se informarem muito melhor. Antes das tias vencerem. Exato. Que agora a notícia chega muito mais rápido. E aí ele era um leitor do New York Times e que nem o Truman, isso é legal, porque o Truman Capote, né, aquele grande escritor, ele leu uma noticiazinha desse tamanho, em 1959, sobre o assassinato de uma família no Kansas, em Holcomb, Kansas. 2 caras tinham entrado numa casa e matado uma família inteira, que hoje acontece todos os dias, mas em 1959 acontecia menos. Ele se mudou para Holcomb e escreveu um livro chamado In Cold Blood, A Sangue Frio, que, na verdade, era uma série de reportagens para a revista New Yorker, onde ele descreve com minúcias de detalhes esses assassinatos. E esse livro é um marco na história da literatura mundial, porque inventou o chamado romance de não ficção. Pela primeira vez na vida, um cara pegou um material concreto, real, um fato real, e usou as técnicas de construção de um romance para retratar um fato real num livro de 359 páginas que muda a vida de qualquer um que o lê. O Bob Dylan fez isso depois várias vezes com notícias reais. Nenhuma é mais impactante, mais avassaladora e mais perturbadora do que esse caso que tinha um filho da puta chamado William Zanzinger, parece que era bolsonarista, votou no Zema também, e esse tipo de gente desprezível, que estava numa festa em Baltimore, nos Estados Unidos. Ele era um herdeiro o pai dele era senador e ele era herdeiro de uma fazenda de tabaco de, sei lá, 45 acres, ele diz quanto tinha. E ele achou que uma garçonete preta de 51 anos, mãe de 10 filhos, tinha demorado demais para servi-lo e deu uma bengalada nela. E ela morreu. Ela não morreu da bengalada, por isso que ele tentou escapar. Ela morreu posteriormente. E por isso que foi homicídio culposo. De ataque cardíaco. Mas é óbvio que a causa da morte dela foi a bengalada, foi o jeito que ela tratou. Ele foi preso com a arma nas mãos, levado para a cadeia, solto pelo pagamento de fiança, tipo essa gente que atropela gente de Porsche, assim, sabe? Na faixa de segurança. E aí foi solto e foi a julgamento e foi condenado a 6 meses de prisão. Então Pagou fiança, cumpriu 3. Isso aí. Pagou fiança, cumpriu 3. E aí o Bob Dylan descreve todo esse acontecimento, descreve a vida do cara, descreve a vida da Hattie Carroll, descreve o momento da coisa e diz: você que gosta de lamentar desgraças, que é a esquerda, né? Vocês que estão sempre chorando as pitangas, tirem o lenço da cara de vocês. Ainda não chegou a hora das vossas lágrimas. Todos os versos terminam assim. Né? Ele deu uma cacetada, a mulher morreu, a mulher tinha 10 filhos, a mulher não sei o quê. Não é hora de chorar, não é hora de chorar. E aí, quando chega no fim, e aí o juiz profere a sentença e diz: William Zanzinger, 6 months sentence, 6 meses de prisão. Agora, enterrem o lenço na cara de vocês, que chegou a hora de suas lágrimas. E a música, ele tinha 22 anos de idade quando compôs. E todas essas informações estão na letra, literalmente. Literalmente, né? É uma história assim, total. Parece um filme, parece uma reportagem policial bem escrita. E é tudo verdade. Então, esse é um dos textos muito legais do Greil Marcus. Né?
Nesse estado de espírito, cada canção se torna uma peça de teatro. A cada canção é, assim, uma tentativa bem ou mal sucedida de dramatizar a vida, de falar sem falsidade para o público que o compositor quer alcançar. The Lonesome Death of Harry Carey entrava com tanta agressividade naquela única dimensão do álbum, a dimensão da justiça, que qualquer tipo de categoria se desfazia. E tudo que a gente podia levar à canção voltava à tona enquanto a gente escutava. A gente se envolvia no drama, era forçado a interpretar todos os papéis e não tinha saída. Sim, porque você vira William Zanzinger, Mora. Você não é só... Você é o cara que está no jantar, você é o assassino, você é a assassinada, você é o policial que está levando ele lá, e daí você é o juiz, filho da puta, total, e o jeito que ele descreve o juiz é impressionante. Tudo, né? E você está assistindo tudo. Ou seja, o cara é foda. E o Greil Marcus fala dessa canção no tempo também, como foi em 75 com o Dylan tocando, e depois escutar essa canção de novo em 2019, num espetáculo e não sei o quê. E como isso muda, mas ao mesmo tempo não muda, porque você mesmo foi fazendo a analogia dela para os tempos atuais e que é uma canção super hoje. É, totalmente, né? Totalmente. Próxima Feminicídio, racismo, a injustiça da aplicação da justiça, o privilégio, a riqueza, o cara do Porsche que mata, né? Tudo ainda igual. E a justiça, os 6 meses, a fiança, e tudo que uma pessoa que tem dinheiro pode fazer num país. E ele canta até hoje. País. Ele tocou, a primeira vez que eu vi ele tocar foi no Hollywood Rock. A primeira vez que ele veio ao Brasil foi no dia 17 de janeiro de 1990, que ele tocou no Morumbi. As pessoas dizem, o show foi ruim. Tá, foi ruim, bom, tal. Só que assim, não, as pessoas ficaram assim, acharam uma merda. As músicas ficaram diferentes. Eu não entendi. A voz dele, que maravilha, né? Assim, imbecis abundam. Né? E aí, a segunda vez foi no dia 25 de janeiro, uma semana depois, na Praça da Apoteose. E aí, na Praça da Apoteose, ele tocou The Lonesome Death of Harry Carey. Eu não tenho a culpa, nem ele, que os imbecis da plateia sequer sabiam que música que ele estava cantando. O problema é deles, não é dele, Bob Dylan, né? Que realmente daí não faz concessões para a plateia. Isso é uma... Tal. Mas os caras dizem assim, ele não deu boa noite quando chegou e não disse obrigado quando saiu. Eu digo, ele só entregou a alma dele. Sim. Você falou da voz dele, né? Aqui, em alguns momentos, ele fala da voz, do jeito dele cantar. Sim, sim, que ele aí tenta imitar de sua própria maneira. Não imitar o Bob Dylan, imitar o método de mudar a sílaba tônica, de estender algumas palavras e outras não. Como Elisete Cardoso também faz. Exatamente. Como Elisete Cardoso. Exato, Elisete Cardoso. Aliás, você é bem parecido com Elisete Cardoso. Acho mais calbias. Qual é o teu hotel mesmo? Pois eu te passo, que é o mesmo que o meu. Tá. É? Partiu festinha. Mas a voz dele não se alterou, né, com o tempo. Tanto. A gente não vai entrar muito na voz, né? Mas, assim, se a gente fosse entrar na voz, que eu acho a maior voz do mundo, a voz que mudou a minha vida, eu diria para vocês, quando começarem a discutir sobre se o Bob Dylan canta mal ou bem, a frase do Leonard Cohen. O Leonard Cohen disse, Bob Dylan é o Picasso da voz. Se você quiser Renoir, vai ouvir o Frank Sinatra. Pode aplaudir, pode aplaudir. Nunca é demais aplaudir Leonard Cohen falando sobre Bob Dylan, né? É o Picasso da voz. Desconstruiu a forma de cantar, a sílaba tônica, o bababá. E falando sobre a voz em si, tessitura, esse tipo de coisa, o Bob Dylan ele vem dessa coisa nasalada que era um pouco de Guthrie, desses cantores folk clássicos dos anos 60. Depois ele rasga um pouco naturalmente por conta da influência do rock, aí ele para de fumar, faz 2 discos. Em 69 ele volta com Nashville Skyline, que é Lay Lady Lay Across Bumping Ground. Porque já era ensinando Elvis a cantar. Era uma tentativa dele de mais uma vez criar uma nova persona, né? Indo para Tennessee, Nashville, para gravar diferente, fazer uma coisa. Tanto que quem ele chama nesse disco? Johnny Cash, com ele para justamente voltar para as raízes ali de uma música mais americana, mais para um country bold, né? Como fala, mais robusto do que um country folk mais... E lembrando que o country estava morto e enterrado quando ele vai para Nashville e grava um disco country, que foi odiado na época. Porque isso é uma maravilha, né? O Bob Dylan surge
O primeiro disco nem deu bola. O segundo disco é Free Will and Bob Dylan, aquele clássico que ele está andando de braços dados com a Suzy, que daí tem Blonde Wind, Don't Think Twice Is Alright, Hard Rain Gonna Fall. Aí as pessoas... E o primeiro era um disco de intérprete. O primeiro um disco de Só tinha de uma covers. canção que era o Song to Woody. Duas, né? Talking New York. Talking New York é uma canção falada, né? E Isso. canção E Song to Woody. e do Woody. Talking Aí o New York segundo tá no filme, né? Sim. As duas, né? É. A outra é que ele toca no hospital. Ah, Daí explode com o segundo disco, explode com o terceiro disco, que é The Times That Are Changing, que acho que vamos chegar aí. se que der é o disco, tempo. que é o disco... Não, vamos até a meia-noite. As portas estão fechadas, Gisele. Eu não quero que ninguém se retire. Não, nós vamos até a E meia-noite. depois da meia-noite vai ter Eu um sei- sarau só de novos poetas. Tu sabe que, em geral, eu sou odiado. Eu sou Vai odiado ter por show esses ali legal. operadores. Ah, tá bom. Tá. Então, e aí o terceiro disco, tal, The Times That Change. Daí ele já tá meio de saco cheio e grava um disco que ele ficou puto que deram o título Another Side of Bob Dylan, né? Que é muito óbvio o título, o outro lado do Bob Dylan. Mas pelo menos naquela época o LP tinha dois lados, né? Então talvez o lado B. Não foi ele que deu esse título, ele odiou esse título. Mas não causou grande polêmica. Aí o primeiro disco que tem um lado elétrico, Bringing It All Back Home, que ainda passou um pouquinho assim. Mas daí é o ano que ele toca elétrico e não importa. E aí a plateia folk, a plateia intelectualizada, a plateia de esquerda, a plateia e super comunista, sabe como fica? Super. Eram caras ligados. Não, mas é comunista mesmo ligado. Talvez vocês tenham Sim. visto aquele filme do Que é até Christopher Nolan. triste. É até triste de assistir essa cena. Porque é. você fala, meu, que, É. que tudo errado, né? É. Você fala, não faz isso, galera. Só o que não aconteceu é essa história Ali que eu o sou Peter contra a Sil- plateia. Não totalmente. contra vocês, com vocês não. É que essa É. coisa da machadinha é É. um jogo de palavras com uma Isso. canção do Pete Seeger chamada Hammer. If I Had a Hammer, É. se eu tivesse um martelo. É. E aí um dia o Pete Seeger falou, se eu tivesse um martelo, Aham. eu teria cortado aquele cabo. E É. aí isso virou uma lenda urbana. Que ele teria de que tido ele isso, tentou Que cortar aparece o no cabo, filme, que foi exato. legal. Então, para vocês saberem, Bob Dylan tocava acústico e ele vai no Newport Folk Festival, que era uma igreja, num templo folk, e aí entra lá com os cabelos hirsutos, os óculos indevassáveis e com uma banda de blues que tocava rock. E toca I Ain't Gonna Work on Meg's Farm No More. Maravilhosa, dizendo, eu não vou mais trabalhar na fazenda de Meg. A fazenda de Meg é o folk. É o folk. Que depois com aquela filha da puta daquela Margaret Thatcher, aquela mulher horrorosa, desprezível, que está ardendo no fogo do inferno, o apelido dela era Meg, né? E aí todo mundo começou a cantar na Inglaterra I Ain't Gonna Work on Meg's Farm No More. Né, que eu não vou mais trabalhar para fazer nada da Meg. Ele toca essa música, depois toca Like a Rolling Stone. As pessoas querem matá-lo. A partir daí, as pessoas queriam matá-lo em todos os discos seguintes. Inclusive, quando daí descobriram que ele elétrico era maravilhoso, só que ele elétrico não existia mais, que ele estava isolado no mato, os hippies, os roqueiros, tudo. Nós perdemos esse Bob Dylan elétrico, como ele era incrível. Quando ele volta um caipira cantando country. E o country era a música da direita, era o sertanojo de Goiás, assim, entendeu? E aí ele vai para Goiânia. Ele vai para Goiânia gravar com os... Daí todo mundo, porra! Dylan né? Goes É Goiânia. tipo o Belchior acabar de gravar o Alucinação e todo mundo, nossa, é o cara. Aí ele vai pra Goiás gravar com o Gustavo Lima. Exatamente. E lança o Gustavo Lima para a presidência, que aliás seria uma grande presidente, né, na minha opinião. Gustavo Lima e você, Claro, Tchererê Tchê? Exato. É a cara dessa plateia, é a cara do Brasil. Não, dessa plateia não. Você Dessa tá sendo, plateia não, a plateia é bonitinha, a plateia é bonito, bonitinha. você Bom tá que eles já te mudando. conhecem, Se comprar- né, Penny? Eles já te conhecem. Eles Se estão aqui comprarem porque os meus livros, então eu retiro tudo que eu falei. Pilantra. Aliás, eu vou autografar se vocês quiserem, mas basta comprar para isso. Olha lá. Bom, vamos para a próxima música? Ain't Talking. Em Talking. Nós também não estamos falando nada. A canção abre com piano, violão e violino, com elegância brilhando, como os créditos de abertura por trás de uma cortina de veludo em um filme noir nos anos 40, suspendendo a canção no ar. Peraí. Começa de novo e toda atenção, faz favor. A canção abre com piano, violão e violino, com elegância, brilhando como os créditos de abertura por trás de uma cortina de veludo em um filme noir dos anos 40, suspendendo a canção no ar. Tá bom, né? Por favor, aplausos.
Vocês vão comprar o livro do miserável do Léo Benedetto. O cara mora em Berlim, não sei com que dinheiro, deve ser dos pais. Editou esse livro, vendeu 5 exemplares até agora. Não, é um puta livro, eu recomendo demais. E... O livro não tá à altura de vocês, no sentido que está muito mais alto que vocês. Mas não, é um livro exigente. Não, é um livro exigente mesmo, assim. Que você cresce muito lendo. Mas eu acho que é uma leitura fluida também. Você consegue ler gostando, você não vai sofrer para ler um Não, livro muito não legal. não assim, sofre lendo. Não, Só ele não sofre ele com a vai própria contando burrice. história. Não, é verdade. É, muita Daí, referência, É verdade. Vocês devem saber lá no meu canal, eu digo tu na tua ignorância, não sei o quê. Mas essa ignorância se refere, é autorreferente mesmo. Eu não sabia chonga sobre a história do Brasil até anteontem, ainda não sei. E então, quando você lê esse livro, você vê assim, mas como eu sei pouca coisa. Então, não é uma leitura sofrida no sentido da fluência, porque ele escreve muito bem, como vocês vêem. Mas é sofrido no sentido de assim, eu não sei nada, eu não Não, é sei porque é muita nada. referência, ele vai e volta para 1000 lugares, É. você tem que correr atrás dele, é uma É. bela corrida atrás É. dele. É. Esse é o lance. Mas hoje com o Spotify também você vê lá, Odeta, Total. dá pra ouvir. Então Total. dá pra descobrir muita coisa nova nesse livro. Comprem o livro para o cara poder continuar morando em Berlim. E chamando a gente para fazer esse tipo de exatamente. encontro. E ele fala aqui das diversas atmosferas que teve essa canção. Sim. Ela já teve tantas atmosferas diferentes que chegou ao ponto de se tornar outra canção. A primeira vez no City Center, em Nova York, em 20 de novembro de 2006, foi como um sermão. No North Shore Auditorium, da Universidade de Minnesota, em 4 de novembro de 2008, foi como se o cantor estivesse lembrando algo de um passado muito distante, mas uma lembrança tão perturbadora que sentimos como se tudo que ela descreve estivesse acontecendo enquanto assistimos. Ele fala muito de empatia, mas o Bob Dylan é um puta ator, né? Total. Tem um distanciamento, né, muito grande entre o intérprete das próprias canções. Sim. E nunca é o mesmo intérprete, Exato. né, cara? E cada noite é um, né? Cada Isso noite que é o um. Gray Marcus fala cada também. noite aí. é um. Não, é que, sabe assim, ó, quando você penetra no mundo do Bob Dylan, não tem nada nem parecido. Como intérprete, como entrega, como imagética e como variações em torno do mesmo tema. Cara, é inacreditável. E quando você conhece a história das músicas e consegue entender as letras, cara, ele te leva para paisagens mentais, assim, E essa é uma letra totalmente aberta, né? Você pode ir, é tipo o jogo da amarelinha. Sim, é pior que é. Olha só, que garota inteligente. É é uma a maior letra, de Cortázar mesmo. Ela tem um clube de leitura poderosíssimo em São Paulo. Olha, mas nunca me convidou. Porque você vai abrir a 5ª temporada que eu vou conseguir um patrocínio para conseguir te levar, entendeu? Tá, porque eu sou caro mesmo. Eu sei. Mas eu valho cada centavo. E olha as multidões que eu atraio. Mas Ou vocês acham que é mesmo. vocês que trazem? Eu acho que são vocês dois. Eu acho que o Hélio também atrás. Que ele tem Eu nunca tinha ouvido falar nele. Você tá brincando. Tá lendo pouco. Olha, gente. Sai da tua bolha, né? Não, mas assim... 2 machos juntos dá nisso, mas eles se amam. Cis e branco. Aí é a desgraça da humanidade. Eu sou bem menos macho que Peninha, garanto. Mas é que eu sou macho pra caralho. Pô, impressionante. Sou gaúcho, né? Impressionante. Sou macho até debaixo do outro. E aí A gente tava falando da canção aberta. Então, a música chama Ain't Talking. Just Walking. Só que eu não tô falando, eu tô só caminhando. Só que ele fala pra caralho. É uma das músicas que ele mais fala. Ele fala. Quando é que ele vai parar de falar? Né? É um bolsominion. Fomos pegos. Pode vir! Acho que é um sinal. Não, a gente Não, pode ir pra... Não, pode pular. The Times They Are Changing e o Hélio pode cantar pra gente dar... Finalmente, né? Tu é a única fã dele aqui. Tu é irmã dele, mulher dele. Foi contratada por ele. Somos só apenas velhos amigos. Come get around, people, whether you're wrong. Admit that the waters around you have grown and accepted it soon. You'll be drenched to the bone if your time to you is worth saving. So you better start swimming or you sink like a stone.
on, the times they are a-changin'. Come writers and critics who prophesize with your pain, keep your eyes while the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. There's no telling who that eats an amen. For the loser now will be later to win. The times they are a-changin'. Come senators and critics, please hear the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has tall. There's a battle outside and it's raging. We'll soon shake your windows and rattle your walls. The times they are a-changin'. Come mothers and fathers throughout the land, don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. So get out of the new one if you can't lend a hand. The times they are a-changing. Meu teleprompter aqui, ó. Vamos lá então para terminar. The line it is drawn, curse that is cast, and the slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The old order is rapidly fading, and the first one now will later be last. The times they are a-changin'. Que dupla! Caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não. Só que essa envelheceu um pouco mais que essa, porque essa é tão... Assim, é óbvio que o contexto dela é da rebelião estudantil, é daquele sonho que os velhos da plateia, só tem velho mesmo, tiveram, e eu também. Não, nós vamos mudar o mundo, nós vamos enfrentar o Zema, nós vamos matar o Bolsonaro, nós somos do gabinete do ódio do bem, e o Richard Nixon é um filho da puta, e no futuro todo mundo vai ser maconheiro, vai viver pelado e vai ser vegano, coisa que eu acreditava, inclusive, tal, firmemente, né? The times they are changing. Né? Então, óbvio que ela tem esse contexto, né? E ela é militante. E ela é de uma revolução, na real, infelizmente, falida, né? Porque a tia do Zap venceu, etc. e tal, né? E o Trump foi eleito. Mas, mesmo assim, ele é tão esperto e ele é tão hábil no jogo das palavras que ele pode e canta essa música até hoje. Primeiro, porque os tempos, obviamente, estão sempre mudando. E segundo, porque esse anseio por uma mudança progressiva... Isso continua sempre. Exato. Então, o cara... E ele escreveu de um modo em que a canção pode ser cantada eternamente, em ciclos e ciclos. Isso. Né? E isso é feliz ou triste? Isso quer dizer que ele é bom ou que a gente é ruim demais? Isso quer dizer que ele é bom e o resto... Isso quer dizer que o mundo é uma merda. Não quer? Quer. Quer, né? Quer, né? Mas ele... Então, acabou a conversa. Vambora, chega. Vamos assinar livro, ganhar dinheiro. Vamos beber até cair. Cachaça mineira. Não, mas ele escreve essa música, ele faz num momento crescente dele, num momento de muita mudança nos Estados Unidos. 23 anos, né, cara? 23 anos. E aí o disco sai e o Kennedy é assassinado. O disco sai em setembro de 63 e o Kennedy é morto em novembro de 63, né? E daí The Times Changed de verdade, né? Ele cantava uma coisa que os tempos iriam mudar para melhor e os tempos mudaram para pior.
né? E continuaram mudando para pior, de certa forma, né? E a música foi ficando cada vez mais valiosa, porque a gente fica querendo que o mundo mude para melhor e ele não vai mudar. A não ser que Eduardo Bueno seja, enfim, alçado ao cargo de rei. Porque é o seguinte, a gente podia fazer aqui um plebiscito. A gente pode começar aqui com República ou monarquia? Monarquia. E quem de rei? Eduardo Bueno. Exatamente. Pronto. Começou agora? Eu achei pouca aclamação popular. Tá vendo? Não importa de onde vem. Eu não votaria em mim pra rei, nem pra presidente, nem pra porra nenhuma, nem pra vereadora eu votaria em mim, cara. E no Bob Dylan? Eu votaria pra Deus. Aliás, não são a mesma coisa? Tem uma maravilhosa. Bob Dylan é judeu, como vocês devem saber. Portanto, a mãe do Bob Dylan também é judia. E aí teve aquela turnê Rolling Thunder Revue, né, que é a turnê que ele está com a cara pintada de branco. Tem o documentário do Martin Scorsese, Bob Dylan Story, que, aliás, é maravilhoso porque é uma mockumentary, né? É um documentário mentiroso. Né? É cheio de mentira. E aí uma crítica ridícula lá da Zero Hora disse assim, em plena era da fake news, o Bob Dylan veio com fake news. Espera, cara, tu não entendeu. É a coisa mais Bob Dylan do mundo. As mentiras do Bob Dylan são mais reais que a verdade. Né? Então, aquele documentário que a Sharon Stone disse que ele deu em cima dela, não sei o que ele pintou a cara de branco por causa do Kiss. Como todo mundo sabe que é o teatro kabuki, né? O teatro no, né? Por isso que ele estava com a cara de branco, tarará, é a turnê das máscaras, né? E ele até diz, there wasn't enough masks in this tour. Não tinha máscaras o suficiente nessa turnê. E aí ele convidou o Sam Shepard, aquele grande dramaturgo, roteirista, ex-marido da Pat Smith e galã como ator também, para acompanhar a turnê e escrever o roteiro de um filme que, como ele nunca falou nada para o Sam Shepard não conseguiu escrever o roteiro do filme. Um filme foi feito, mas é um filme indecifrável, do qual o Martin Scorsese, anos depois, tirou aquelas imagens maravilhosas. Mas o filme do Bob Dylan mesmo, que se chama Reinaldo and Clara, é quase uma solene bosta, tem 4 horas e 26 minutos. E quando disseram para ele, você não acha um pouco demais? Ele disse, não, na Índia tem filmes de 12 horas. E tem filmes de 12 horas na Índia, só que são baseados no Mahabharata, no Gita, entendeu? É um pouco mais transcendente que uma punheta do Bob Dylan, né? Então, o filme é ruim, mas tem coisas incríveis. E aí o Sam Shepard não conseguiu fazer o roteiro, mas escreveu um livro, que não sei se você leu, maravilhoso, chamado Rolling Thunder Logbook. E aí o Bob Dylan convidou a mãe dele para fazer a turnê junto. Que bonitinho, né? O Bob Dylan rebelde, Bob Dylan agressivo, levou a mãe na turnê, né? Aí a mãe está na frente do palco, assim, bem perto, vendo o show, e do lado dela está o Sam Shepard, que é quem conta essa história. Aí o Dylan está tendo uma epifania, assim, e a plateia está delirando atrás, e ela se vira para o Sam Shepard e diz assim, eles pensam que ele é Deus. Aí aponta para a plateia atrás, né? Dá uma pausa dramática e diz, e ele é mesmo. Uma mãe judia, né? Porque você sabe que só uma mãe judia, para convencer um cara que ela é virgem e ele é Deus, né? Chama Maria. Antes de entrar na mesa, ainda essa piada foi maravilhosa. Só uma mãe judia para convencer um filho que ela é virgem e ele é Deus. Eu amo que quando não funciona, você insiste. Eu amo. Eu acho importante, porque eu não sou assim. Vocês entenderam uma piada? Quer que eu conte a terceira vez? Não! Não, quando eu cheguei aqui hoje, eu encontrei o Peninha logo na entrada e ele falou que o Dylan tinha pensado em fazer um disco infantil, né? Sim, para amedrontar as crianças. Ele tentou amedrontar minha filha com isso. Exato, a filha dela estava incomodando. Eu disse, olha que nós vamos pôr umas canções infantis do Bob Dylan para ti. A criança se comportou imediatamente. Mas é verdade isso? É verdade, é verdade. Ele tem 2 músicas infantis, né? Frog Went a-Courting, daquele Good As I've Been To You. Ele tem 2 músicas para criança. Mas daí, como as crianças não resistiram, ele não levou o projeto adiante. Mas há anos ele ameaça fazer um disco só de músicas infantis. Ele fez um disco só de Natal, que é inacreditável. Não, e o clipe, né? Ele de peruca. Ele de Papai Noel. Coisas que você nunca vai acreditar que ele faz. Fora que ele é judeu, né? Não tinha nem direito a ter Natal, porque eles mataram Nosso Senhor Jesus Cristo. Não foram judeus que mataram Nosso Senhor Jesus Cristo?
O que eles querem festejar o Ó, Natal? outro trecho aqui que ele fala que é: não importa de onde vem a canção, de sentimentos pessoais ou de catástrofes públicas. Se toma alguma forma, ela... minha voz tá ótima. Se toma alguma forma, ela deixa de ser o que a pessoa supostamente no controle achou que fosse quando a concebeu e torna-se ficção. E muito da obra do Bob Dylan, que por mais que venha de coisas reais, e a gente falou aqui da Sarah, que não é a Sarah mais, elas tornaram-se ficção. Totalmente. E muitas canções escaparam do controle do próprio Bob Dylan, não só pelos covers, pelo significado cultural que elas tiveram, mas escaparam do controle dele enquanto ele as está tocando. Porque, sabe, cara, se é uma coisa que eu sou especialista, realmente é em Bob Dylan, né? Eu li 84 livros sobre Bob Dylan, tenho 250 discos do Bob Dylan. A pobre Paula, minha mulher, é obrigada a ouvir Bob Dylan todos os dias. Eu ouço Bob Dylan o tempo inteiro, todos os dias, 1 milhão de vezes e tal. Então, é uma coisa que eu realmente conheço. E eu vi muitos shows de muito perto, né? Alguns no backstage, né? E aí eu vi momentos em que a canção escapou dele. Porque ele é um demiurgo, ele é um alquimista, ele é um demiurgo, ele não é desse mundo, eu asseguro para vocês. E ele fica flertando com certas impossibilidades, tipo um trapezista, sabe, sem rede. E 1000 vezes ele consegue a pirueta. Mas em algumas delas ele cai. Mas as quedas dele são inacreditavelmente fantásticas. E o jeito que ele tomba e se ergue é demais. Mas você vê a canção escapando dele. Porque elas adquirem vida própria. Eu asseguro e garanto. Os personagens tomam vida, as histórias adquirem uma dimensão tal que escapa dele. Lembra quando nós vimos Masters of War? A gente viu aquele Masters of War, a cara dele virou de teatro kabuki, lembra? Tinha uma luz branca. Ele cantou Masters of War, que é a canção que ele... Tu lembra, né? Que ela não lembra de porra nenhuma. Até quem fuma maconha sou eu e quem não se lembra é ela. E aí Eu sou meio assim. Essa foi ótima também, vocês não riram. Eu sou a prova viva que maconha faz bem para a memória. Eu me lembro de tudo, especialmente do que não aconteceu. Mas ele fala no livro aqui... depois... Não, Eu vou parar de fazer piada boa para vocês se vocês não... Lá no começo ele fala que Blowing in the Wind... do que não aconteceu, é muito bom. Blowing in the Wind viveu a própria vida como se fosse uma pessoa. A música escreveu sua própria biografia. Isso é muito maravilhoso. Repita, que a plateia não está não aprendendo. Blowing in the Wind viveu a própria vida como se fosse uma pessoa. Escreveu sua própria biografia. Pelo amor de Deus. Não, e é uma Viva o música Graham Marcos. que foi tão gravada, né, que isso É. pode ser interpretado de diversas maneiras, né, Sim. essa passagem. Porque antes mesmo do Bob Dylan gravar, já tinha gente gravando, Sim, né? Peter Paul and Mary. foi assim que ela ficou conhecida. A música ficou muito mais conhecida que o próprio Bob Dylan quando ela foi lançada. E espero que vocês saibam que o Bob Dylan lê cada palavra que o Graham Marcos escreveu sobre ele. Desolation Row, 1965. Quem aqui já tomou LSD? Eu acho louco porque o Graham Marcos faz assim. Ainda é tempo. Sempre é tempo. Ninguém tomou? Tomou o quê? LSD. Tem gente com filho que não tá querendo falar, tá umas constrangimento, tá? Não, é que Desolation Row é maravilhoso porque é evidentemente uma viagem lisérgica, né? É o momento em que o Bob Dylan ingressou na psicodelia e é muito engraçado porque ele nunca foi drogado mesmo, sabe? Quer dizer, ele foi drogado de uma droga meio horrorosa, mas que ajuda a produzir, que é a anfetamina, né? Ele é muito ligado à geração beat. A geração beat produziu, especialmente o clássico On the Road, do Jack Kerouac, foi escrito sob o efeito de anfetamina. Traduzido lindamente por esse senhor. Uma salva de Pode palmas. aplaudir. Obrigado. E a tradução é tão boa que eu não precisei nem consultar o original. E aí... Essa é a melhor piada da noite, vai. Essa é boa. Eu vou parar de fazer piada tão boa assim, se vocês continuarem Finalmente sem entender. uma, Peninha. É. Não gostei dessa observação. E aí, eu vou até beber um gole d'água para engolir essa. Não, e na verdade... Posso só ler uma frase do Grail? pra você Claro, continuar? por Mesmo favor. que não seja a sua melhor canção, é nela que os corpos estão enterrados. É inacreditável. Então, essa canção,
que é uma canção totalmente lisérgica e surreal, mesmo assim, ela tem base real. Porque a primeira frase dela é "They're selling postcards of the hanging." Eles estão vendendo cartões postais dos enforcados. E isso é um fato real, porque em 1929, uma trupe de artistas negros foi se apresentar na cidade onde moravam os avós do Bob Dylan e onde ele nasceu, Duluth, em Minnesota, e uma mulher branca acusou um desses atores negros de ter passado, nem passado a mão, de ter olhado e dito algo desagradável para ela. A população se uniu, entraram no hotel do... Não, e os caras foram presos, levados para a delegacia, 3 atores negros. A população invadiu a delegacia, arrancou eles lá de dentro e os enforcou. E fotografaram eles enforcados e produziram cartões postais. E os cartões postais foram postos à venda em 1930, na cidade onde os avós do Bob Dylan nasceram. E, segundo o Greil Marcus, as pessoas foram obrigadas a presenciar. Inclusive, nem vou falar, mas num outro livro do Greil Marcus, não vou falar, mas já estou falando, o Greil Marcus tem um livro só sobre a gravação da música Like a Rolling Stone, que se chama Like a Rolling Stone, Bob Dylan na Encruzilhada, onde ele conta essa história que eu contei para vocês, que reconta aqui no Desolation Row, com todos os detalhes. Você sabe o nome das pessoas, dos caras que foram mortos, se sabe o nome dos caras que lideraram o movimento, se sabe o nome do delegado que não conseguiu fechar a porta da cadeia e bababá, né? E nesse livro do Like a Rolling Stone, a Companhia das Letras me mandou para eu revisar a tradução, que nem o Léo me mandou para revisar essa aqui também. E aí, nesse livro, Like a Rolling Stone, estava escrito assim: os avós de Bob Dylan tomaram parte no linchamento. O Bob Dylan ia pegar o jatinho dele, ia vir aqui, ia matar o Luiz Schwartz, ia pôr fogo na Companhia das Letras, ia cortar as bolas do tradutor, e ia fazer o Brasil afundar para sair, ia arriscar o Brasil do mapa. Porque no original diz "attempt to the lynching". Eles presenciaram o linchamento, porque as pessoas foram obrigadas a presenciar o linchamento. Quem ficasse em casa estaria se posicionando contra uma justiça que tinha que ser feita. Então as pessoas foram obrigadas a sair de casa e verem e é isso que o Greil Marcus diz, né? Elas presenciaram. E o Greil Marcus indaga se o pai do Bob Dylan não teria assistido também, porque era criança, porque tinha que levar as crianças para ver o linchamento, né? Então o Bob Dylan faz uma canção totalmente surreal, cuja primeira frase é: "Estão vendendo cartões postais dos enforcados." Todos os hippies, todos eles dizem: esse Bob Dylan doidão, deve ser a carta do tarô, deve ser Bob Dylan doidaço mesmo. E era real. Porra real. E se tu interpretar essa música, que é e o mais legal é que se chama Desolation Row, atravessa o beco da desolação. Então, na verdade, embora esteja todo mundo viajando de ácido, estão dentro de um beco sem saída, de um beco de desolação. Então, embora aparentemente seja um cântico lisérgico, e todo mundo se apoia, que visão, na verdade também é uma dura crítica ao descaminho e ao mergulho num beco sem saída dessa geração lisérgica, que ia resultar no Romeu Zema. A gente está super estourado de tempo. A gente estourou demais, gente. A gente vai ter que falar de Jim Jones e Murder Must Fall juntos. Na próxima vez. Na próxima vez, meio isso. Mas a gente pode encerrar ser, né? com ele tocando o Jim Jones, que ele falou que Mas queria. Mas ele já tocou tudo. Não, nós queremos mais uma música dele. Né? Só uma, pode? Não vai ser Like a Rolling Stone. Eu quero Like a Rolling Stone.
Nós queremos Like a Rolling Stone. Mas todo né? mundo tem que cantar junto, abraçado. É assim, ó. Os livros estão todos aqui, o do Bob Dylan, do Peninha. E eu Ele posso vai autografar com o nome Bob Dylan. Tem Ele o vai meu aí autografar, ele também. autografa com Bob Dylan. Ele me autorizou. Ele beija até o livro, se E o Bob precisar. Dylan beija também as Então. pessoas. Ele é muito gentil. Tem livro meu e uma tradução minha também aí. Tem show do Gramofone na sequência. Saindo daqui, a gente já vai pra lá. E é isso. É aqui mesmo, não vai sair daqui. Todo mundo fica aqui, vocês estão presos mesmo até meia-noite, vocês só continuam. Exatamente. Obrigada, gente. Once upon a time you tried so fine. You threw the bums of dime in your prime. Didn't you? People would call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was just hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging for your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home, like a complete unknown, like a rolling stone? Vida eterna, Bob! Nós te amamos. E quem não te ama não merece nem respirar.